Olá, povo amigo, gente amada, Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família, onde quer que você se encontre agora assistindo a esse vídeo. Eu sou o pastor Arlindo Diniz, pastor aqui da Igreja Cristã Vida Nova, sediada em Goose Creek, Estados Unidos da América. E quero me dirigir a todos os irmãos da igreja da Vida Nova aqui, os irmãos da Vida Nova em Wilmington e os irmãos da Vida Nova em João Pessoa, na Paraíba em especial, mas também a todos os demais irmãos na fé, até onde chegue, né, esse vídeo. E eu te peço já, compartilhe para chegar ao máximo de pessoas possível. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus pôs no meu coração, não é? Mediante tudo isso que estamos vivendo. Nós sabemos que existe uma crise instalada no mundo como um todo, mas quero me dirigir em especial ao nosso povo, nossos irmãos e familiares no Brasil, nosso povo brasileiro. Essa crise se instalou e tem abalado a saúde das pessoas, levando muitos à morte, infelizmente. Várias pessoas enlutadas perderam seus entes queridos, uma tristeza, uma dor, né, irreparável, perdas irreparáveis. Essa crise tem se alojado no meio político, no meio judicial, e esta crise tem se instalado, né, no meio financeiro, econômico. As pessoas, nós temos visto que essas crises se estendem a pouco mais de um ano já, não é? Mas tem se intensificado nos últimos dias. Nós temos visto alguns procedimentos inconstitucionais por parte daqueles que deveriam guardar, né, a Constituição para proteger o povo. Nós temos visto os absurdos acontecendo, os vídeos chegam a nós, você também tem visto, eu tenho certeza, de pessoas que estão sendo impedidas de circular, impedidas de ir e vir, impedidas de lutar para levar seu pão para casa, principalmente aqueles autônomos, principalmente aqueles que trabalham nas ruas, ambulantes, dependendo de sair e vender alguma coisa para levar o seu pão para casa. E muitas situações, irmãos, é muito difícil porque a pessoa trabalha durante o dia para levar a comida do outro dia para casa, no final do seu dia. Então ele trabalha pela comida, trabalha para comer. E essas pessoas, irmãos, estão em desespero. A situação não é fácil. A gente tem visto a perseguição, né, por parte de muitos policiais que estão cumprindo ordens, né, e tem devastado, né, os nossos corações, tem devastado o seio familiar, tem tirado a paz em muitas cidades pelo Brasil. E, irmãos, crises acontecem, umas mais intensas, outras menos intensas, há muito tempo, inclusive nos tempos bíblicos. E por que eu estou falando isso com você? Porque eu quero compartilhar com você essa palavra e ao mesmo tempo convocar a você. O que é que nós como igreja devemos fazer? O que é que nós como igreja devemos, como devemos proceder? Porque a crise também chegou na área, por assim dizer, religiosa. Não é? Os templos estão fechados, impedidos, as pessoas impedidas de cultuar, as pessoas impedidas, né, de irem às suas igrejas para juntos, né, orarem, celebrarem ao Senhor, enfim. Então essa crise chegou também à igreja, chegou à parte religiosa. Se pode aglomerar em ônibus, se pode aglomerar em metrôs, se pode aglomerar em vários lugares, inclusive quando estava na época de comícios, não é? Mas não se pode aglomerar num culto. Não se pode juntar pessoas para um culto. Então veja a que ponto chegamos. Então é hora da igreja se levantar em oração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nós devemos orar uns pelos outros para que possamos ser curados. Ponto. Aí ele continua dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Queridos, vamos nos levantar. A igreja brasileira no Brasil, a igreja brasileira no exterior, como eu que estou no exterior, a igreja que está na América, a igreja que está na Europa, a igreja que está lá na Espanha, Portugal, a igreja que está em Londres, a igreja que está espalhada pelo mundo, a igreja brasileira espalhada pelo mundo. Irmãos, vamos nos levantar em oração. Vamos atender a esses chamados que estão correndo aí pela internet para um dia nacional de oração, de jejum. Mas independente disso, antes mesmo disso, todos os dias, bom, eu tenho feito a minha parte, orado pela nação, orado pelos governantes todos os dias, entrego a minha nação ao Senhor, mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina de tantos aqueles que estão espalhados no Brasil e no mundo, orando pela sua nação. Orando, porque se um justo pode muito em seus efeitos, a oração dele pode muito em seus efeitos, imagina de muitos na mesma fé, no mesmo espírito, independente, querido, da sua denominação, independente até da sua crença religiosa, mas você pode entrar nessa corrente do bem. Eu não sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, não importa. O que nós queremos é invocar o Deus Todo-Poderoso em oração para pedir a intervenção dele sobre a nossa nação, a nação brasileira. É preciso, eu quero convocar o Ministério de Intercessão, o Ministério Peniel da Igreja Vida Nova, para estarmos ativos neste propósito. É necessário que a igreja se levante em oração para declarar um tempo novo no Brasil, para declarar o frear, o romper, o stop desse espírito de corrupção, desse espírito de divisão, não é, que está alojado entre os poderes para causar a balbúrdia, a discórdia. O Brasil, queridos, nós temos visto, isso é claro, não estamos em um estado de democracia, nós estamos vivendo lá num estado de anarquia e é preciso haver uma intervenção, muito antes que militar, muito antes que de um poder ou de outro, uma intervenção divina, e é dever da igreja clamar. Vamos orar, vamos nos levantar em oração todos os dias, vamos estar intercedendo, devemos pedir a Deus o livramento, que Deus venha livrar, venha repreender esse espírito de morte através desse vírus, vamos orar para que Deus venha frustrar todo o plano do maligno contra a estrutura, contra o povo e a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, e vamos orar, queridos, principalmente por conversões, para que as pessoas que estão fora do caminho, para aqueles que se afastaram do caminho, venham voltar, porque o tempo é corrido, o tempo é pouco, Jesus está às portas, esse é um momento propício para Deus salvar pessoas, para Deus salvar vidas. E isso deve estar na pauta de oração também da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos líderes, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelos governos, prefeitos, vamos orar pelas autoridades constituídas para que Deus venha iluminá-los, colocar neles temor. A oração de um justo pode muito em seu efeito. Se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face dele e se converter, Deus vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, eu creio nesse Deus que é vivo e responde à oração do seu povo. Então vamos juntos, eu quero convocar você, quero te impulsionar a estar juntos nesse propósito. Vamos orar todos os dias, independente desse dia marcado que vai ocorrer, que é uma bênção, mas independente disso, não esperemos por esse dia. Estejamos todos os dias em oração, clamando pelo nosso povo, pela nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Deus abençoe.